de impacto, beleza? Pessoal aí do terceiro ano do ensino médio, terceira série, pessoal do pré-ENEM, tá? A gente vai dar continuidade às nossas aulas e essa aula é uma aula especial a respeito do quinhentismo no Brasil, tá bem? A gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico no Brasil, vai ser uma aula um pouquinho mais demorada, falar também sobre a ideia da informação, uma resolução de questões comentadas aqui no próprio slide, né, nessa aula, e posteriormente eu passo para vocês o gabarito. Fica como uma atividade para vocês treinarem para a prova lá do nosso simulado, tá? Nosso simulado que vai envolver aí um pouco do classicismo, das aulas como a gente tem abordado e também um pouco da ideia dessa perspectiva do quinhentismo no Brasil, né? A era clássica, que pertencia ao momento do classicismo europeu em Portugal. A gente fala um pouco sobre o Camões épico, na sua obra épica, Os Lusíadas, e um pouco da sua lírica, né? Que envolve desde redondilhas, elegias, como também uma ideia específica a respeito da forma dos sonetos amorosos, né? A temática da estabilidade de todas as coisas, o desconcerto do mundo. Mas, nesse momento, a gente vai tratar dessa literatura que acontece no Brasil, que é uma literatura mais voltada, que tem uma ênfase maior no momento da descrição do Brasil, da natureza, da fauna, da flora e também no momento de catequização dos índios, beleza? Então, preste atenção. Eu costumo sempre colocar esse infográfico das principais imagens que remetem ao período quentismo. Não quer dizer que isso aconteceu no momento, eu vou estar explicando isso passo a passo. E uma forma intertextual, uma forma bacana para você compreender, por aqui tudo era mato, havia gato, mas era grandão e de pingos pretos. Cassiano Ricardo, poeta do modernismo brasileiro, da primeira geração do modernismo. Então ele faz parte de um grupo da vanguarda artística nacional, uma vanguarda artística brasileira, pós-Semana de Arte Moderna, né? A gente tem o Movimento ANTA, o Grupo Verde e Amarelo, a gente tem o Movimento Pau Brasil, a gente tem o Movimento Antropofágico e esses movimentos remetiam de alguma forma ao quinhentismo, tá? Se remetia de alguma forma ao primitivismo, à associação com esse período de nacionalização. Foi 100 anos depois da nossa independência, Semana de Arte Moderna. E muitos dos poetas remetiam a esse período de centenário de independência, e aí centenário de independência das artes. Mas é um momento que a gente vai tratar a relação do modernismo lá na frente, certo? Em outro momento, em outro contexto. O que a gente vê aqui nessa imagem? É o momento das grandes navegações. É o momento que você tem que perceber, que você tem que aprender, compreender que esse período das navegações ele foi enfático no sentido de demonstrar a busca por novos territórios. Porque no período medieval, além da cavalaria, além da ocupação do território terrestre, aqui a gente pode perceber, dentro do Mediterrâneo, as navegações que alguns indícios históricos falam sobre que os fenícios, que hoje é o Líbano, eles foram os primeiros, né, a poder desbravar mares, não apenas entre continentes, entre territórios próximos, mas entre continentes. Até se diz que os fenícios chegaram no Brasil muito tempo antes de espanhóis, muito tempo antes de portugueses. Mas isso é um momento que a gente pode tratar num outro perfil, num outro momento histórico do Brasil, tá certo? Aliás, inclusive se diz que os fenícios vieram para o Piauí, vieram para o Parque de Sete Cidades, a região de Sete Cidades. Que também é outra polêmica que também não vou entrar no assunto agora, tá bom? Mas o período das grandes navegações, porque a busca de mercadoria, a busca de especiarias e também por motivação religiosa foi um dos principais fatores que as navegações deixam de ser entre mares e vai ser entre continentes, navegações ultramarinas, certo? A gente tem a cartografia do mundo. Em alguns momentos da história, isso é datado em 1570. Essa imagem que vocês, todo mundo está vendo aí
data-se de 1570. Há quem diga que foi feito anteriormente, mas esse mapa específico, tá? Que sabe, é a topografia, é a cartografia do mundo inteiro, a geografia do mundo inteiro, apesar que não é tão perfeito. Você vê aí que a América do Sul parece um pão, né? Um pão bem amassado por sinal. O Círculo Polar Ártico e o Antártico estão, né, bem distintos, né? Totalmente diferente. Veja que a camada polar aqui está imensa. E a gente já sabe que nesse período aqui a Terra é redonda, né? Então não tem nem o que questionar. No entanto, quero chamar a atenção uma coisa para vocês. Hoje a gente tem o auxílio GPS, certo? Mas num momento como esse, da literatura, da história do mundo, não tem nada disso. Então, no máximo, se você vai até certo lugar, se você vai até certa localidade, você precisa de um mapa. E quem que faz os mapas? É gente que conhece o território. Você só pode sair de uma rua para outra, para um destino, quando você tem o conhecimento. Aí onde está o problema. Ninguém faz um mapa desse ou desse se não conhece o lugar. Então, se esse mapa é datado de 1570 e esse é do século 17, logicamente, meu povo e povos, que anteriormente a essa data desse mapa e também dessa, o povo já conhecia muito bem a América, o continente americano, e aí no caso a América do Sul. Aliás, é um mapa muito perfeito, né, para os padrões da época. Você vê aí o ciclo, a linha do Equador, você vê aqui muito bonitinho o Trópico de Capricórnio, você vê aqui os rios que cortam o país, aqui o Rio Amazonas, a gente tem o Parnaíba, o Rio Jaguaribe, o Rio São Francisco, tudo muito perfeito. Para a época é uma revolução, para a época é uma tecnologia avançadíssima nesse período, certo? Então não é a datação de 1500 que foi descoberto o Brasil, claro, é uma datação mandrake. Na verdade, é o momento da colonização, é o início, né, a contestação que houve a colonização de fato. Bom, nós aqui no Brasil não vive absolutamente nada disso. A gente vive um pouco de parte de transição, que é o teatro humanista, muito usado para catequizar os índios, muito usado para que os índios pudessem ter acesso ao processo de cristianismo católico. Até porque o que está prevalecendo na Europa é um outro momento de conturbação religiosa. Mas, de fato, a gente não pode deixar de negar esse contexto do Renascimento. É o renascer das artes greco-romanas, o auge, o apogeu, como muitos especialistas afirmam. Tanto nas pinturas, nas esculturas e na arquitetura. Aliás, curioso que as basílicas elas não são feitas para ser igreja, né? Nas ideias greco-romanas, principalmente a romana, a basílica era um fórum civil. E aí a concepção clássica desse momento era para fazer a construção voltada para a igreja, né? E a neoclássica muda esse contexto de basílica. A arquitetura neoclássica veio para edifícios da biblioteca, de universidades, de casas políticas, né, estatais. Então é bem diferente, certo? Mas a gente não vive esse período. A gente tem influência sobre isso. Não a reforma protestante que chega ao Brasil, mas a consequência dele que foi o Concílio de Trento, o movimento da Contra-Reforma e a Companhia de Jesus. Porque essa turma aqui, essa turma, em especial Lutero e Calvino, esses que são os mais famosos reformadores protestantes, porque a igreja tinha muita aliança com a nobreza. A igreja vendia várias indulgências na igreja, né? Pedaço de lascas da cruz de Cristo, dos cravos, o pedaço do corpo de Cristo era colocado numa medalhinha chamada Agnus Dei, que significava corpo de Cristo, corpo do rei, corpo do Deus, né? Enfim. E a igreja recebeu uma porção de doações do clero. Muito não tão distante, a gente tem hoje igrejas, certas denominações que
vende travesseiros do sonho do Senhor, que vende meias para você calçar os pés da salvação. Então, isso é absurdamente contra, isso é uma heresia contra a igreja, o cristianismo, até porque se você for ler ao pé da letra a Bíblia, nada se tem disso. Pelo contrário, Jesus ele ficou muito indignado quando se viu que o templo era mercado, né? E ele chutou o pau da barraca, literalmente falando, certo? É o Novo Testamento, recomendo ler. Essa identidade da Contra-Reforma é uma reunião, é uma série de estudos que faz com que o que era preciso que a igreja não tivesse o seu rachamento por completo. Como a Companhia de Jesus já havia com identidade, um pouco anteriormente falando, nós podemos dizer que isso entra dentro desse contexto das grandes reformas. E deu certo. A Companhia de Jesus, criada aqui no Brasil, deu certo. A forma de catequização dos índios através do teatro pedagógico, teatro medieval humanista, através da forma como era ensinado os padres para que eles pudessem ter um conhecimento da leitura, pelo menos da leitura. Tanto é que isso depois foi proibido, né? Traz uma perspectiva bastante diferente, bastante averso a qualquer ideia que fosse posta nesse período. Para você ter uma ideia, a Companhia de Jesus deu tão certo que a América, por um momento, se tornou o continente mais católico do mundo. América, eu estou falando América Central, Norte e Sul. E o Brasil, por muito tempo, foi o país mais, percentualmente falando, foi o país mais católico do mundo. Tanto que nesse processo há uma miscigenação com o cristianismo protestante, outras religiosidades, muita gente se tornando agnóstico, ateu, céticos, enfim. Ou travaram essa ideia ao longo da sua vida de carreira. A Companhia de Jesus é uma das várias companhias, uma das várias denominações dentro da católica, da Igreja Católica. Tem várias ordens, a ordem dos jesuítas, por exemplo, o Papa Francisco, ele é um jesuíta, é o primeiro Papa jesuíta da Igreja, né? Tem uma linha mais tradicional, tem uma linha que reflete mais a visão tradicional da Igreja, tem capuchinho, tem os franciscanos, enfim, essa ordem, a Companhia de Jesus, foi uma das ordens que mais deu certo no Brasil. E que depois foi motivo de polêmica, tá? Porque vários padres depois se envolveram com política, se tornaram meio que prefeito, meio que polícia e meio que padre ao mesmo tempo, e eram muito temidos. Aliás, jesuítas foram expulsos de determinados lugares no Brasil, que a gente vai falar isso lá na frente, lá no período do arcadismo brasileiro. Capitanias hereditárias, a gente não pode deixar de não falar disso, porque é um momento da nossa história que não deu certo. As capitanias, os pedaços de terra, as sesmarias, as posses de terra, não deu certo. E esse meridiano de Tordesilhas, essa linha reta, essa linha régua no Brasil não deu certo. Primeiro que eles não tinham controle de certa topografia, da geografia brasileira. Tanto é que o Brasil foi se expandindo mais para o oeste e também para a região centro-oeste. Foi ganhando território que não foi explorado pelos espanhóis porque se viu uma verdadeira perda de tempo, não tinha uma riqueza propriamente colocada como o pau-brasil da época, né? E eles se voltaram mais na região da Cordilheira dos Andes, acharam um ouro, né, consideravelmente falando, nos Incas, né, através dos Incas, e eles se voltaram mais pela busca do ouro. Portugal se conformou muito mais com o pau-brasil depois a identidade do plantio da cana-de-açúcar. Pois bem, a gente chega a esse momento da literatura de informação, que são dois momentos que há de se falar, tá? Primeiro, a literatura de informação. E essa literatura de informação é de informação mesmo, só que traz uma subjetividade lírica, traz uma subjetividade muito posta no sentido de exaltar a terra metaforicamente, num sentido mais conotativo, que lugar melhor não há, que esse é o paraíso na terra, que este é o Éden,
afinal era uma colônia portuguesa que estava sendo mostrada para o mundo. E como a colônia portuguesa e como um lugar decente, você não vai fazer propaganda, né, de um lugar mal. Você não vai falar mal do seu lugar, você não vai falar mal da sua terra. Então o sentimento nacionalista, além de estar crescendo em Portugal, no ano de 1500 ser chamado o ano da graça, né, o século dos descobrimentos, tudo isso era um motivo de exaltação. Tudo isso era um motivo de falar muito bem do Brasil, de falar muito bem das suas colônias. E a gente tem como prioridade a Carta de Pero Vaz de Caminha, a Carta de Achamento do Brasil, finalizada em 1º de maio de 1500. Porém, contudo, entretanto, todavia, existem outros momentos da nossa literatura que foram exaltados, que a gente não pode deixar de não falar sobre isso, certo? É um momento que a gente tem que falar sim, para vocês terem o conhecimento que nem sempre tudo é resumido somente nesta carta. A gente tem outros 3 momentos destacados nesse Brasil, falando sobre o Brasil. Eu estou destacando os outros 3, existem mais, tá bom? A gente tem o Diário de Navegação de Pedro Lopes de Souza, Diário de Navegação. O Diário de Navegação que era entrar Brasil adentro por rios, certo? O Tratado da Terra Brasil fala sobre as capitanias e fala sobre como isso poderia se dar, aonde você chega, a quantidade de léguas, que não tinha essa questão de milhas, quilômetros, era légua a medida oficial de distância, aonde você chega tal, por onde tal, 4 graus ao oeste, ao norte, ao sul, tudo isso era bem tratado. Então é um aspecto mais geográfico. Ainda assim falando-se muito bem nesse sentido, nesse aspecto. E o Tratado Descritivo do Brasil, que além de descrever, vai se falar sobre essa ideia, essa forma de como o índio é exaltado, de como a natureza é exaltada, de como é falado sobre os rios e de como isso pode ser descrito, tá bom? Vamos aqui ao principal, a Carta de Pero Vaz de Caminha, a Carta de Achamento do Brasil, né? Curioso que esse achamento não tem uma ideia específica, né? Ela foi colocada recentemente dentro do dicionário do vocabulário da língua portuguesa. Bom, é o seguinte, a feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral são bem feitos, andam nus sem nenhuma cobertura. Meu povo e povas, preste atenção. Isso chocou imensamente a comunidade europeia. O povo nu aqui no Brasil. Mas não era um nu por si, por um valor em si próprio. Eles não tinham, aliás, foi o contrário. Os índios se espantaram com tantas camadas de roupa que os europeus usavam. Nesse período, os homens utilizavam 4 camadas de roupa, as mulheres até 6 camadas de roupa. Então é muito tecido, é muito pano, e eles ficaram embasbacados com tudo aquilo ali. E foi uma moeda de troca para os índios, porque, de certa forma, trouxe um certo conforto. Alguns índios rejeitaram, outros adoraram aquilo ali, principalmente os franceses. Os franceses tratavam muito bem os índios, tá? O português parece que de uma forma histórica sempre foi um pouco mais pão duro, mas o francês estava tecido acolchoado, maquiagem, roupas com um teor de qualidade, fizeram uma mistura com aquelas redes de palha, de corda, de cipó, colocaram lá um paninho para ficar um negócio mais gostoso, mais... E foram... Tanto é que a aliança entre franceses e índios foram bem mais fortes no Maranhão, certo? Que é um outro momento da história que a gente vai falar. Há controvérsias, tem gente que diz que não, mas muitos da história falam que sim também. Então, não é uma constatação forte, né? Os cabelos deles são corredios e andavam tosquialta, mais que verdadeiramente leve, de boa grandeza e todavia raspado por cima das orelhas. Tinha tribo, pessoal, vou ficar aqui de perfil, tinha tribo que isso aqui para baixo era raspado, ou isso aqui para cima era raspado. Isso dependia da localização, mas que não era um corte maravilhoso, estupendo, mas a gente vê aqui, ó, tosquialto, verdadeiramente leve e
Uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima, daquela tintura sem nenhuma cobertura. Então a nudez foi um grande espanto para os portugueses. E falando sobre tingimento, a gente tem aí funções a respeito da arte e da pintura corporal indígena, certo? Não tem como a gente não deixar de falar sobre isso, porque a pintura corporal, como falar assim, a pele é parda, algo avermelhada, poderia até ser colocado dessa forma. Tem outras formas, assim, de um tanto avermelhadas. A pintura corporal indígena, essa pintura que pode ser preta, que pode ser ali com aquela cor muito mais parecida com um tucum, avermelhado, ela serve para espantar mosquitos, por exemplo. Então serve como repelente. De outra forma, serve para que os raios solares não queimem a pele. Então também serve como protetor solar. A pintura corporal também incide em espantar mosquitos, sabe? Os índios andavam nu no meio da floresta, então servia também como medicação anti-inflamatória e também servia para rituais. Então eu tenho 4 funções, certo? Dessa pintura corporal. Citando a última, para ritos religiosos, ritos tribais. Função medicamentosa anti-inflamatório, para curar as feridas mais rápido, repelente e protetor solar. Então não era simplesmente... E constantemente eles eram repostos a essa pintura. Até porque o índio tomava 3, 4 vezes banho por dia. Certo? Falando sobre isso, tem uma questão comentada na descrição dos habitantes da Terra. O autor do texto limita-se ao registro objetivo da aparência física dos indígenas, desconsidera aspectos físicos para se concentrar em detalhes morais. Letra C, explicita a religiosidade que predominava entre os navegantes. Na letra D, manifesta surpresa diante da nudez, frente à cultura europeia. Ou, em letra E, mostra obediência ao padrão de beleza europeu. Se o grande espanto de tudo aqui falado anteriormente, andam nus sem cobertura alguma, e lá embaixo fala sobre novamente sem nenhuma cobertura, o nu é citado dezenas de vezes lá na carta. Portanto, a alternativa correta aí é letra D, de dado, beleza? Manifesta surpresa diante da nudez, frente ao choque cultural. Bom, mas existem outros momentos daquilo que era pretendido pela esquadra portuguesa, pela forma com que o reino português queria suas verdadeiras intenções do Brasil, tá? Então, era um aspecto colonizador, não tinha jeito. A imposição ideológica, religiosa, domínio político, como deve se tratar eles, a forma de tratamento e, claro, uma das ideias principais que seria a exploração econômica. Vamos lá. A imposição ideológica é a ideia da religiosidade, da catequese, mas não fala sobre o trabalho especificamente, e sim aquilo que deveria ser feito para os índios. Observe o trecho. E bem creio que se Vossa Alteza aqui mandar, quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados e convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte, aqui fala sobre convertidos e desejo de Vossa Alteza. Então o comum é o quê? Que convertidos ao quê? Ao cristianismo católico. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar. Clérigo, padre, certo? Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Então, pessoal, fala sobre essa ideia, essa perspectiva, deixa eu botar aqui com a câmera, essa perspectiva, essa ideia de miscigenação, de imposição religiosa, certo? Então fica bem claro essa perspectiva aí para vocês. O domínio político também está presente na carta. E a estratégia de como se deve tratar os índios.
a estratégia de como se deve trazer essa benevolência para a coroa portuguesa, de como se deve tratar o índio para depois o ganhar. Ninguém não lhe deve falar de rijo, ou seja, com rigor, com violência, com brutalidade, porque tem logo se esquivam, fogem, você pode entender dessa forma, tá? Para o bem os amansar é preciso que tudo se passe como eles querem, do jeito que eles quiserem, tá? Para depois tem que ganhar a confiança para depois fazer imposição política e religiosa, certo? Diante disso, a gente tem outra questão comentada. O trecho sugere um tratamento de comportamentos indígenas, que é um traço, não todo, e é uma sugestão, certo? O que o trecho fala? Vai devagar, vai com calma, que a gente precisa ganhar a confiança deles. A submissão imediata que os trata com violência. Não é relatado sobre isso. Fala pelo contrário, ó, não devemos tratar com brutalidade. Na letra B, a rapidez com que estabelecem diálogo com os visitantes. Não se tinha aí um diálogo porque não sabia da língua um do outro. Na letra C, o desprezo por qualquer tipo de autoridade. Olha, se era do caso, se fosse uma perspectiva de uma rispidez, né? Tendência à agressão a lutas corporais também não é dito sobre isso. Então, a letra E, a aversão ao tratamento rude, né? Ao tratamento bruto, imposto, não deve ser feito dessa forma. E a gente chega ao terceiro fator dessa sustentação da empresa colonial portuguesa, que era, de fato, a busca por recursos financeiros. Tá? Um deles, uma conta de Rosário Brancas, mostrou que as queria, pegou-as, folgou muito com elas e colocou-as no pescoço. Folgou, você pode assim dizer que até brincou, certo? Depois tirou-as, com elas envolveu os braços e acenava para a terra, e logo para as contas e para o colar do capitão, como querendo dizer que dariam ouro por aquilo. Nós assim o traduzíamos, porque esse era o nosso maior desejo. Então assim, a missão, além de religiosa, era também buscar ouro. Então, eles não queriam simplesmente dar aquele contorno todo no Cabo das Tormentas, o que hoje é chamado de Cabo da Boa Esperança, cidade do Cabo da África do Sul. Eles não queriam simplesmente colocar isso, né, vamos em busca do desconhecido e achar um tesouro perdido. Não é assim. Então ninguém arriscava a vida por alho, noz moscada, pimenta do reino, anis estrelado, as especiarias das Índias, de Calicut. Não. A ideia era achar ouro aonde começasse a ser explorado, tá bom? Até porque ouro era a grande moeda de troca, né, moeda de valor na época. Diário de Navegação de Pedro Lopes de Souza, 1530. Então, olha só, ao mesmo tempo ele fala sobre a descrição do Rio de Janeiro, aí já colocado, né? E faz uma associação com a Bahia, com um porto seguro. Então ele vai dizer ali que há momentos ali que pode ser achado ali o Paraná, o Uruguai, Argentina, aquela travessia toda, e fala sobre as águas que tem principalmente ali no Rio de Janeiro, que depois se torna a capital. Então tem um comentário, né? O navegador é feito a ação, Pedro Lopes de Souza oferece passagem de que emociona o leitor, com um tom de deslumbramento e surpresa diante da realidade geográfica e humana visitada, que vai de Salvador até o Rio de Janeiro. Tá? Há também relatos de núcleos, fala sobre a bacia do Rio Paraná, do Uruguai e da São Vicente, né, que foi uma das capitanias que deram certo. Olha só o que ele diz sobre a chegada ao Rio de Janeiro. A gente deste rio é como a Baía de Todos os Santos. Se não, quanto é mais gentil, gente. Então parece que eram muito amistosos em se tratar, né? Porém, índios da costa litorânea sempre foram mais amistosos, né? Sempre foram mais fáceis de se tratar. Os índios do interior foram considerados canibais, o que chocou toda a Europa. Toda a terra deste rio é de montanhas e serras muito altas.
as maiores águas há neste que podem ser. Tá? Então é uma forma de você compreender esse contexto, esse período. Tratado da Terra do Brasil, de Pedro de Magalhães Gândavo, 1576. Fala sobre a descrição da capitania de São Vicente, né? Nesta capitania se deu já trigo, mas não no querem semear por haver na terra outros mantimentos de menor custo, certo? Tem 3 povoações e uma fortaleza, e tá certo mesmo, tá? Não é erro português de ortografia, é o momento de 1500. E uma fortaleza que está numa ilha junto da terra firme a terra firme 4 léguas pera norte, que se chama Britioga, perdão. Daqui defendem esta capitania dos índios e franceses com artilharia que há na mesma fortaleza. A principal povoação se chama Santos, onde está um mosteiro de padres da Companhia de Jesus. E depois esses padres sobram aos campos de Piratininga, até chegar à cidade de São Paulo, funde o Colégio de São Paulo e depois a cidade de São Paulo como se. A ilha, muita gente acredita que fosse a Ilha Bela, né? Que traz esse forte para proteger a costa de São Paulo, tá bom? Aqui o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, 1587, já findando aí o século XVI, que declara a costa da ponta do Rio dos Amazonas até do Maranhão. Certo? Então foi uma das formas para ele falar assim, olha, o rio é grande, o rio é gigantesco e tudo isso pode pertencer aos portugueses. A ponta do leste do Rio das Amazonas está a 1 grau da banda do sul. Dessa ponta ao Rio da Lama, a 35 léguas, tá? Se aí você tem aí a légua comum, cada légua a 6 quilômetros, então era muito grande, né? Muito extenso, tá? Então você multiplica 35 vezes 6. A qual está em altura de 1 grau e 3 quartos. Ainda que este rio se chame da Lama, pode entrar por ele adentro e estarem muito seguro de todo o tempo, naus de 200 tonéis, o qual o rio entra por terra adentro muitas léguas, certo? Então dá para se entender aí que esse rio da Lama seria o Solimões, tá? O Rio Negro é o mais turvado, para a cor mais negra, e o Solimões é o Rio da Lama, assim colocado. Então poderia-se estar falando desta declaração. E esse navio de 200 tonéis aí era a capacidade de peso, né, e de tamanho. Então um rio que comportava grandes embarcações para a época, tá bom? Hans Staden, eu não posso deixar de falar desse rapazinho aí, porque é ele que faz o retrato dos Tupinambás. E fala sobre, né, ele como um mercenário, um corsário aventureiro, ele fala sobre que esse tipo de tribo é a tribo que come gente. É a tribo que traz para si, carrega para si toda a grande fama que os índios tiveram. Muito mais do que a nudez. Tanto é que ele se coloca presente dentro das suas gravuras, cena dos cotidianos dos Tupinambás. Então era muito comum um ser preso aqui na rede para depois ser assado. O outro, né, aqui o churrasco pronto, e esse aqui outro, ó, que vai ser morto agora, ó, a lapada, pá! Esse aqui o menino molhando a cabeça para ver se tem como comer. Então, olha que a tosquia alta como foi colocado, como foi posto lá na carta de Pero Vaz de Caminha. Então, é um momento muito cruel, que fala sobre que mais do que nunca a necessidade do índio se tornar cristão, dele se converter ao cristianismo católico. Mas também há uma descrição sobre a riqueza da terra, que fala sobre a riqueza, a necessidade, né, de mostrar para o mundo a fauna brasileira. E também uma descrição de como isso acontecia, dessas cenas canibais, que também poderia ser colocado como antropofágico, né? Voltando da guerra, trouxeram prisioneiros. Levaram-nos para sua cabana, mas a muitos feridos desembarcaram,
e mataram logo. Cortaram-nos em pedaços e assaram a carne. Um era português, o outro chamava-se Hierônimos. Este foi assado de noite. Certo? Eles adquiriam que a carne, você tinha aquela expressão, né? Você vai se tornar carne da minha carne, você vai se tornar carne da nossa carne. É o que mais chocou, porque eles acreditavam que os pensamentos de bom, de rituais, de ancestralidade poderiam ser adquiridos. E se inimigos também tinham planos contra eles próprios. Né? Era colocado dessa forma para cá, tá bom? Pois bem, na página 812, na questão 2 de vocês, é uma questão da Universidade Federal do Pernambuco, adaptada, e fala sobre esse momento da literatura do Brasil. Na verdade, um estilo literário não desaparece nunca. Ele se incorpora à cultura e pode cair de moda, mas continua fazendo parte de um amplo conjunto de realizações humanas e traços podem até reaparecer. Aí fala um pouco mais dessa contextualização de análise literária, que a gente está falando de um momento, de uma história do Brasil, mas contada de uma forma conotativa, sentimental, bem subjetiva, metafórica até. Analise as afirmações a seguir sobre o estilo e escola literárias e assinale a alternativa correta. Na letra A, fala-se o seguinte: a classificação da literatura em escolas literárias não tem relação com a história e a cultura. Na letra B, as obras literárias são textos isolados, que só têm relação entre si quando colocados em ordem cronológica. Letra C, logo que o estilo literário passa, ele deixa de fazer parte da historiografia literária. Na letra D, quando comparados cronologicamente, autores de uma mesma época apresentam padrões estéticos relativamente estáveis. Ou em letra E, a apresentação da literatura em estilo de época considera somente o estilo individual de cada autor. Mas está falando sobre o estilo literário e as escolas literárias. Então, portanto disso, letra D. Né? Quando comparados cronologicamente, autores de uma mesma época apresentam padrões estéticos relativamente estáveis. Ou que isso quer dizer? Que há um conjunto de autores escrevendo a mesma coisa através de um determinado período. Quando vários autores começam a escrever sobre outra coisa, aí começa uma outra escola literária, certo? Os hábitos alimentares estão entre os principais traços culturais de um povo. Era de se esperar, portanto, que houvesse alguma menção sobre o assunto no primeiro contato entre os portugueses e os nativos. Conforme relatado na carta de Pero Vaz de Caminha, de fato, no trecho a seguir, Caminha escreve a respeito da reação de 2 jovens nativos que foram até a caravela de Cabral e experimentam alimentos oferecidos pelos portugueses. Olha só o que é falado. Deram-lhes de comer. Então, uma imposição. Pão e peixe cozido, confeitos, bolos e mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada de tudo aquilo. E se provar alguma coisa, logo conspiram com nojo. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mas apenas haviam provado o sabor, mas também demonstraram não gostar e não mais quiseram. Trouxeram-lhes água no jarro, não beberam, apenas bochechavam, lavando as bocas e logo lançavam fora. Então parece que o aspecto da higiene era muito bem colocado, né, entre os índios. A partir da leitura do fragmento, são feitas as seguintes afirmativas. Na 1, no fragmento, ao dar destaque às reações dos ativos diante da comida e da bebida oferecidas, Caminha diz um comportamento diferenciado deles quanto aos itens básicos da alimentação de um europeu. Parece que sim, né? No 2, né, na afirmativa 2, no fragmento 2, no fragmento, percebe-se a antipatia de Caminha pelos nativos. Bom, logo de cara não fala sobre isso, né? Não fala sobre essa perspectiva de imposição. 3. O predomínio dos verbos de ação numa sequência de eventos interligado cronologicamente confere um teor narrativo do texto. Bom, o 2 é o que aparece errado, né? Porque é apenas de descrição, não é imposição, não está gerando antipatia, não está sendo colocado, né, ali de fato.
Eles ofereceram aquele banquete, digo, ó, vamos colocar aqui para os índios para saber se de fato vai dar certo isso, né? Então foi uma ordem expressa. Mas ele percebeu que, né, eles estavam procurando conhecer o comportamento dos índios. E aí, portanto, a letra D, 1 e 3, tá? Tá aí, letra E, 1, 2 e 3 é porque pegou o efeito de colocar para destacar a alternativa correta, mas apenas 1 e 3 é as afirmativas corretas, tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui dar uma pausa e daqui a pouco eu volto para falar sobre a literatura de formação pedagógica, jesuítica, também chamado como catequética, tá bom? Até daqui a pouco, um forte abraço.